Olá, estamos aqui no nosso programa Fala Papai e estamos com um tema bem interessante, os desafios da educação cristã diante da tecnologia. E para discutir esse tema, estamos aqui com duas pessoas ilustres, o pastor Carlos Eduardo e o pastor Joelder. Eu gostaria que o pastor Carlos Eduardo se apresentasse. Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos discorrer aqui com um tema tão importante para os dias de hoje, principalmente para nós somos pais. Eu tenho a gratidão, o prazer, o privilégio de ser pai de 4 lindas crianças, o João Elias, o João Emanuel, a Ana Vitória e o João Eduardo, casado com a minha companheira Cíntia há 13 anos. Muito bom. Eu gostaria de ouvir também o pastor Joelder. Boa noite pessoal, meu nome é Joelder Lima, prazer muito grande estar aqui com o Dr. Marcelo, com o pastor Carlos Eduardo. Eu sou pai do Jefter, Abner, da Jéssica Adna e também da Sofia Vivian, casado com a missionária Vanessa. Bom, é um desafio muito grande quando a gente fala de tecnologia e educação. Por exemplo, as crianças nascidas a partir de 2010 são consideradas nativas digitais. E essas crianças têm uma relação profunda com a tecnologia, a dita geração alfa, que é a mais conectada da história e que tem, é claro, uma construção dentro das redes sociais. E isso tem alguns problemas que está sendo discutido no nosso meio, que esse excesso de tecnologia tem gerado no contexto familiar e também individual das crianças. Um desses problemas tem a ver com o sedentarismo, com a má alimentação, com a ausência de criatividade e o aumento de vícios e outras coisas. E é notório muitas vezes os pais tentando restringir a criança, que é até difícil compreender os menores, essa questão da restrição que é imposta pelos pais. E muitas vezes os pais perdem a paciência. E a Bíblia diz, em Efésios 6,4, que os pais não irritem seus filhos, antes criem segundo o conselho do Senhor. Como proteger, por exemplo, pastores, os filhos do mau uso da tecnologia e inseri-los em uma educação pautada na instrução bíblica, uma vez que eles estão diante de tantos recursos tecnológicos? A questão da educação hoje, infantil, ela é um grande desafio. Haja visto que nós estamos num momento chamado pós-modernidade. Essa desconstrução de valores, ela tem afetado de forma direta a nossa casa. Se você tem observado, e se nós observarmos bem a nossa casa, quando se fala dessa inserção digital, os nativos digitais de 2010 para cá, essas crianças elas não têm tantas opções. E nós, pais, não estamos buscando opções para dar a eles. Se você começar a fazer um levantamento sobre o que está acontecendo, ele vai girar em torno da nossa cosmovisão, como que nós enxergamos o mundo que estamos vivendo, como que nós vamos lidar com ele. Eu tenho 4 filhos, e se você observa bem, desde a mais tenra idade, hoje a legislação diz que você com 4 anos, a criança com 4 anos, ela é obrigada a estar na escola. A escola ela está recheada de tecnologia, as informações, hoje tudo que você gira em torno do instrumento da internet. Nas nossas casas é tudo eletrônico, equipamento eletrônico, é tudo informatizado. Então a criança ela já nasce com essa aptidão. Para a gente tirá-la do mundo ou tirar desses afazeres é um desafio, você conseguir conciliar e limitar. Você não tem mais aquele modelo patriarcal de família. As famílias mudaram, hoje nós temos um grupo de famílias recasadas também, que vem com carga genética diferente, então todo um emocional, um arcabouço de situações que está dentro do contexto da nossa casa, ela vai limitar. Há um outro problema chamado ativismo, quantidade de tarefas, o padrão de vida que estabelecemos hoje, doutor Marcelo, precisa se vender mais horas, a gente precisa ganhar mais. Haja visto que as tecnologias custam caro. As pessoas, eu falo por mim, a minha infância não existia Wi-Fi. Hoje qualquer criança, ela sabe o que é Wi-Fi, ela já pede a senha do Wi-Fi. Chega num ambiente, ela não vai pedir a bênção, ela vai pedir a senha do Wi-Fi. Ela chega num local, ela já olha ver se tem uma plaquinha.
elas sabem disso, estão inseridas nisso. Ela tem um smartphone, que ela vai passar o dedo ali no touchscreen e ela vai navegar e vai ter muitas informações e tudo. São vários fatores que a gente precisa pensar. O desafio nosso é dosar isso, é saber até onde a gente pode soltar as rédeas ou deixar essa criança navegar nesse mundo de informações que é a internet, que é esse mundo digital. É um grande desafio que nós estamos inseridos nesse exato momento. Bom, a nossa cultura é pautada, em grande parte, na cultura judaico-cristã. É admirável, por exemplo, que com 3 anos de idade a criança judia não pode cortar o cabelo, só depois dos 3 anos, porque a partir desses 3 anos, ela vai desenvolver, por exemplo, essa ligação com Deus. Então, ela aprende, por exemplo, antes dos 3 anos de idade, os agradecimentos, ela aprende a honrar a autoridade, e a gente percebe que no século XIX, houve uma quebra, por exemplo, nesse princípio da autoridade. Antes, a autoridade era pautada de maneira vertical, e agora a autoridade é pautada de maneira horizontal. Essas crianças que nascem nessa geração, elas entendem a autoridade do ponto de vista horizontal. E isso complica muito essa questão da educação cristã. E eu gostaria de ouvir o pastor Joelder falar um pouco sobre isso, e também essa questão do limite dos pais em relação a esse acesso da criança, por exemplo, a essas tecnologias. Não obstante os vários modelos que nós temos na atualidade, doutor Marcelo, de família, como o senhor acabou de expressar, nós defendemos o modelo de família bíblico. E o modelo de família bíblico, o homem assume o papel sacerdotal da família. A mulher, ela vem e ela dá o apoio a esses preceitos que a palavra de Deus ela vai dizer. Então, se você consegue dar tempo de qualidade, que para mim é o grande desafio das famílias da pós-modernidade, é ofertar tempo de qualidade para poder mostrar às crianças o que é o modelo que a palavra de Deus ela vai comportar para as nossas vidas. Uma vez que você ensina a criança, se ocupa com ela, a própria palavra diz que se você instrui ela no caminho que ela deve andar, quando ela envelhecer, até quando ela envelhecer, não se desviará dela. Então, é o tempo em que os pais estão ofertando. Hoje é muito fácil você pegar um aparelho de celular, colocar na mão da criança e deixar a criança navegar na rede, pegar o YouTube, por exemplo, e vai poupar, obviamente, a energia do pai ou da mãe com a criança. Então você coloca a criança para poder ver ali um Baby Shark, né, uma Peppa Pig, né? Você coloca para poder ver, e eu estou dizendo esses nomes aqui, pessoal, porque eu tenho uma criança de 2 anos. E é lógico que a minha Sofia, ela entra nas redes sociais e ela começa a ver ali, e a gente vai delimitando essa situação, acompanhando o que ela está vendo e, óbvio, ensinando ela aquilo que os desenhos estão contando, mas também observando um contexto em que você pode utilizar aquele recurso para contar de como você trata o semelhante, de como você se relaciona com as pessoas da casa, é saber utilizar as ferramentas para que você possa fazer com que essa criança não se distancie em momento algum daquilo que é a palavra de Deus. Se você estiver perto, se você entender, utilizar a ferramenta adequadamente, você não distancia a criança daquilo que é o ensinamento bíblico. Antigamente, por exemplo, o pai levava a criança para a roça e ensinava ele a usar uma enxada. A enxada hoje é diferente, pessoal. Nós estamos numa era tecnológica e se nós ensinarmos a criança como utilizar, não há como de fato essa criança amanhã sabotar a sua própria existência enquanto pessoa e nem enquanto cristã. É muito interessante essa fala porque a gente começa a refletir sobre algumas coisas. Quando eu citei anteriormente a criança judia, é exatamente isso, que o princípio primeiro, em vez de entregar um smartphone, é entregar, por exemplo, as histórias bíblicas. E uma das coisas que a gente percebe que ultimamente
por a questão do cansaço dos pais em relação a uma rotina cheia de afazeres, existe uma certa dificuldade, às vezes, de ter esse tempo de qualidade com a criança. E é muito importante para o desenvolvimento emocional e espiritual dela. Agora a gente vai ouvir uma criança que vai trazer um louvor para esse momento tão interessante. E eu gostaria que vocês se ligassem agora nesse louvor dessa criança. Voltando ao nosso programa, como a gente havia discutido anteriormente sobre essa questão do tempo na pós-modernidade, é uma questão muito complicada. Como eu falei, os pais estão cheios de demandas o tempo todo. É uma sobrecarga de afazeres, de atividades, e nessa atual conjuntura, fica muito difícil controlar os conteúdos que as crianças estão consumindo. E recentemente foi exposto na mídia uma pessoa que estava atraindo crianças a partir de personagens da Disney para ensinar técnicas de suicídio. A Bíblia ela é categórica em dizer que das crianças é o reino do céu. Sendo assim, pastores, como podemos proteger as nossas crianças desse tipo de perigo que vem se demonstrando cada vez mais frequente nas redes sociais? Bom, doutor Marcelo, é interessante a gente pensar sobre a paternidade. Eu estou falando como pai e como um sacerdote, um chefe de família. Nós temos muitas atribuições e temos hoje o ativismo de várias formas de se pensar. Mas o fato é que há uma responsabilidade sobre nós. Para evitar estas coisas, é necessário que a gente assuma o nosso papel criacional como cristão, conhecendo o nosso papel pela Bíblia Sagrada e acompanhar, estar perto do que está acontecendo na nossa casa. Eu já cheguei em ambientes que me assustou porque os pais não tinham acesso aos quartos dos filhos. Os filhos tinham lá um smartphone, ele tem um ar-condicionado ligado, ele tem um computador conectado à internet com 200 MB de velocidade e a criança está ali. E os pais não estão acompanhando, acontecendo, vendo o que acontece. Se você tem filhos, não entregue na mão dele um aparelho com acesso à internet sem você saber o que ele está fazendo. Quem é que está conversando com ele nas redes sociais, qual tipo de material ele está acessando, porque tudo isso é responsabilidade dos pais. No projeto criacional de Deus, o nosso Cristo como cabeça, ele estabeleceu o homem como cabeça do lar, a mulher como essa ajudadora, e os filhos, a função dos filhos é obedecer aos pais. Nós estamos encontrando nesse exato momento uma inversão de valor tão grande, e logicamente isso é projeto do diabo mesmo, contra as famílias, que os filhos estão comandando. Eles estão mandando nas mães, as mulheres, por conseguinte, estão se tornando autoridade em relação aos maridos, e os maridos ficam sem saber o que fazer, porque ele não vai mandar em Deus. Há uma total inversão de valores.
Nós precisamos cumprir o nosso papel, acompanhar, saber o que é que o filho está acessando, se está, até que hora ele faz, o que ele faz e o que ele não faz. Ele não dita as regras na nossa casa, não é assim que funciona. Se nós não percebermos isso, porque há uma geração que tem medo meu filho vai ficar traumatizado se eu não deixar ele fazer isso. Vocês aqui, eu estou do lado de 2 psicólogos, né? Homens que entendem muito bem isso, esse medo, ele está nos deixando como reféns, e os filhos estão tomando as rédeas da casa. Não é assim que funciona. Eu penso que para evitar tudo isso, é cada um cumprir o seu papel. Deus não errou na fórmula, Deus nunca fez nada errado, e a Bíblia Sagrada é a nossa norteadora. Ela vai dizer o nosso papel, como fazer para que tudo ocorra bem. Se negligenciarmos isso, com certeza teremos grandes problemas. Bom, isso é bem interessante, porque nos faz refletir sobre esse papel mesmo do pai enquanto autoridade, de Deus ali no sacerdócio do lar, porque muitas vezes isso é colocado de uma maneira que, como a gente citou ainda há pouco, a tecnologia, ela é boa, mas muitas vezes os próprios pais estão sendo dominados por essa tecnologia ao ponto de não ter um momento para ficar com seus filhos. A criança às vezes quer atenção, mas o pai está lá no celular, o pai não está observando os marcos do desenvolvimento da criança, ou então coloca para a mãe fazer isso. Isso tem que ser feito de maneira conjunta. Mas voltando a esse assunto sobre os perigos que a internet apresenta para as crianças, eu gostaria de ouvir o pastor Joelder a partir dessa visão clínica. Como podemos ajudar a criança e os pais diante de tantos perigos que a internet apresenta para essas crianças? Olha, existem dispositivos de controle para que você possa controlar o que o seu filho está vendo. A partir do momento em que você dispõe para ele um aparelho tecnológico, um celular, também tem que ir com aquilo que você tem conhecimento de controle. Você está acompanhando o que a criança está vendo. Lá em casa, por exemplo, o que a Sofia vê no YouTube, que é uma criança de 2 anos, que a gente coloca na tela da televisão, aparece no e-mail da minha esposa. Então a gente tem esse controle. O pai, a mãe, eles não podem perder o olhar sobre a criança. O que constrói a criança é, de fato, o olhar do pai e o olhar da mãe. Mas como o senhor estava dizendo, por exemplo, se o pai ele atribui a tecnologia à educação dos filhos, então a tecnologia vai educar da forma como está sendo colocada para ele. O pai tem que chamar, obviamente, a mãe a responsabilidade da educação, tanto secular quanto da educação emocional, quanto da educação espiritual. Então é o acompanhamento, é entrar no universo da criança, é saber o que a criança está vendo, o que ela está assistindo. Ela dá sintomas daquilo que ela está vendo, porque a palavra que é dita lá no desenho, a palavra que é dita lá nos canais de comunicação da internet, ela também vai trazer como vocabulário. Então aí passamos a entender, é um vocabulário cristão? É um vocabulário bíblico, é um vocabulário que realmente nós entendemos que mantém o contato com Deus, é a observação, é a participação, é a integralidade dos pais na relação com os filhos. Desejou ter filhos, agora tem que investir o tempo no cuidado com eles. Eu chamo a atenção aqui, doutor Marcelo e pastor Carlos Eduardo, a minha admiração pelos pais de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Para mim, eles eram fora do comum, porque eles ensinaram aquelas crianças como servirem a Deus, mesmo em terras distantes, e eles não negaram a sua fé, não negaram os seus valores. Quer dizer que se nós passarmos o conceito bíblico, a palavra de Deus para as nossas crianças, ainda que eles vejam aquilo que na internet circulam, eles têm na verdade uma ancoragem na mente deles do que são os valores cristãos. Então não tem como, é você realmente entrar no universo delas, entender o que elas estão vendo, dizer para elas aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito, aquilo que convém e aquilo que não convém. Eu gostaria de
aproveitando o gancho, para falar de uma questão que é um tanto polêmica, porque quando a gente fala da criança, lá em Provérbios fala que a estultice está no coração da criança, ela precisa da vara da correção. Só que muitas pessoas não têm a visão que a criança é pecadora. E se não tem essa visão, não inverte, por exemplo, os princípios bíblicos, o ensinamento a essa criança. Existe uma questão de uma consciência procrastinadora a respeito da evangelização da criança. E eu gostaria de ouvir do pastor como a gente pode lidar com essa questão de ensinar a criança no caminho do Senhor. Que forma a gente pode fazer isso? Doutor Marcelo, o assunto é muito próprio e interessante a gente falar, porque biblicamente existe uma luta travada. O apóstolo Paulo ele vai escrevendo dizendo que, inclusive, a nossa luta ela não é contra carne e sangue. Há um principado, uma potestade que atua para distanciar os pais dos filhos e tornar os filhos diferentes dos pais. Ora, a Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe, une a sua mulher e ambos se tornam uma só carne. Depois disso eles vão gerar uma família, que são os filhos. E os filhos, em tese, devam se parecer com os pais, a fé dos pais. Nós observamos na Bíblia aqui o apóstolo falar sobre a fé não fingida de Timóteo e falando da sua mãe e da sua avó, como elas instruíram, elas edificaram a casa ou a fé dele. Nós observamos nos dias de hoje que essa estratégia para distanciar os pais dos filhos, para os filhos não se parecerem com os pais, principalmente nesse quesito espiritual e na fé, tem se avolumado, tem deixado os pais atarefados ao extremo. O padrão de vida estabelecido hoje exige um padrão financeiro maior, as conquistas, os projetos voltados a isso. Não é raro você ouvir um pai, depois de uma certa idade, falar que se pudesse voltar no tempo, ele voltaria e trabalharia menos e teria mais tempo para a sua família, porque as fases, os tempos vão passar e a gente não tem como voltar. Então há vários fatores que a gente precisa pensar sobre esse exato momento nosso. Nosso caso, como cristão, nós temos um manual à nossa disposição, doutor Marcelo. Nós precisamos ter coragem de viver a palavra. Quando é registrado o Evangelho de Jesus no livro de São Mateus, no capítulo 7, o verso 24 a seguir, quando vai falar dos dois fundamentos, vai trazer para nós um norte, como é que é a casa edificada na rocha. Ele vai falar que aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vai falar de 3 fatores ou 3 situações que vêm sobre essa casa, que é o que está acontecendo nesse exato momento. E lá vai falar que vem na casa que está edificada na rocha e na casa que está edificada na areia. Os problemas que eles colocam lá em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Ele fala que veio a chuva, veio os ventos, correram as águas dos rios contra aquela casa, e ele diz que a diferença é aquela que foi edificada na rocha. Qual que é? O que ouve as palavras e as pratica. Nós temos muitos pensamentos que estão invadindo a mente dos pais, as tecnologias, as estratégias estão substituindo a própria palavra. Nós estamos com medo de colocar a palavra em prática, porque nós temos ideias, informações pós-modernas de que a palavra é antiquada, a correção é antiquada. Lógico que você tem que saber como corrigir. Quando o senhor falava sobre a criança ser corrigida com a vara, que inclusive a Bíblia vai dizer que se a criança não for corrigida com vara, ela envergonha a mãe, por causa dessa construção do ambiente, a construção do lar, a edificação da casa. Nós estamos sem coragem, nós não estamos cumprindo a palavra. Isso é uma frouxidão da nossa parte que está gerando um problema que talvez a gente não consiga resolver com simplesmente uma oração. Nós precisamos investir o tempo que foi falado pelo pastor Joelder, o tempo de qualidade com os nossos filhos. Não é deixar de trabalhar, não é deixar ficar ocioso, é investir no patrimônio mais importante que nós temos na face da terra, que é a nossa família. Nós estamos ganhando o mundo.
e às vezes perdendo a nossa casa, porque nós não estamos colocando a palavra em prática. Eu recomendo, doutor Marcelo, que as pessoas façam uma reflexão. Você que nos assiste agora, comece a observar. Fale para você, responda para você mesmo. Qual o maior patrimônio que você tem na sua casa? É a sua empresa? É a sua casa própria? É o seu carro? Ou são os seus filhos? Ou é a sua casa, sua família? Se este é o maior patrimônio, deve-se então investir mais tempo nele, mais cuidado nele, mais zelo com ele. E o melhor cuidado para a nossa casa é colocar a palavra de Deus em prática. É ter coragem de ser um homem bíblico, é ter coragem de ser uma mulher bíblica, um pai bíblico e uma mãe bíblica. Porque ainda que os nossos filhos não compreendam, como foi falado desde o início aqui pelo doutor Marcelo, mas é certo que Deus vai nos guardar e a bênção do Senhor vai chegar na nossa casa e nós vamos vencer esse desafio da pós-modernidade e dessa tecnologia perniciosa. Tem muita coisa boa, mas precisa passar pelo crivo dos pais para ele poder ter acesso à casa, e eu penso que é por aí que a gente vai caminhando. Gilberto Celete, ele traz uma frase que me chama muito a atenção. Ele diz que a igreja está próxima de acabar se a gente não investir na próxima geração. E eu finalizo esse bloco demonstrando aqui algumas recomendações do Conselho de Pediatria sobre essa questão de como a gente pode ajudar as nossas crianças diante desses perigos que se apresentam na rede. Eu gostaria de demonstrar aqui no nosso quadro essas recomendações. Voltando ao nosso bloco, nós vamos falar agora também dos benefícios, é claro, da rede, porque não podemos negar que a tecnologia como ferramenta de aprendizagem é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento intelectual da criança, cognitivo, e nesse sentido, eu gostaria de ouvir o pastor Joelder, quais são os benefícios da tecnologia para o desenvolvimento da criança? Olha, benefícios são vários. Do ponto de vista, por exemplo, pedagógico, a criança vai ser estimulada desde muito cedo. Na verdade, quando você sabe utilizar o recurso, desde a vida intrauterina já existe uma estimulação. A gente sabe que existe uma vida intrauterina, quando você sabe direcionar o recurso tecnológico para que você possa estar usando para o benefício da criança, é muito importante. Por exemplo, se eu pego uma música clássica e eu coloco na barriga da minha esposa, enquanto grávida, para que ela possa estar ouvindo, eu vou estimular ali, doutor Marcelo, a construção, desenvolvimento da massa cefálica cinzenta. E essa massa cefálica cinzenta, ela tem uma contribuição para o desenvolvimento da criança exponencial, muito significativa. Então, desde a vida intrauterina, ela já cumpre uma função de desenvolvimento do cérebro. A partir do momento em que a criança vai tendo esse contato de acordo com a fase dela, você vai estimulando a condição da fala, vai estimulando os sentidos da audição, a percepção, o equilíbrio, vai estimulando o contato dela da atenção, memorização, concentração. Enfim, são vários os benefícios quando você sabe utilizar o recurso certo com a criança. E ela, obviamente, vai te dar esse retorno, mostrando que o desenvolvimento dela segue saudável. Ótima explicação. Eu gostaria também de ouvir o nosso pastor a respeito justamente disso, de como a gente pode utilizar o recurso tecnológico para ensinar os princípios bíblicos. Olha, doutor Marcelo,
mais do que nunca, nós estamos vendo a importância da tecnologia para a evangelização. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um problema de saúde pública mundial, onde foi restringido aí as aglomerações, o contato físico. Então, para o evangelismo, para o ensino às crianças, às nossas crianças, hoje, o ensino infantil, é de grande valia a tecnologia. Nós temos informações, temos material para isso, temos condições de fazê-lo. Agora, a preocupação, como foi colocado aqui pelo Dr. Joelder, a questão do material certo e como fazer essa utilização. Nós falamos no primeiro bloco sobre tempo, ter um cuidado, não substituir aquilo que deve ser presencial, aquilo que deve ser dos pais, o próprio contato dos pais, pelas tecnologias. Nós temos esse desafio, embora o benefício de se utilizar ela é muito grande. Hoje nós podemos fazer aqui um culto online e as pessoas na sua comunidade do seu lar, elas participarem. Ela tem um programa infantil, como vocês fizeram da Rede Semear, que foi muito bom, está sendo bem aceito pelos irmãos, a participação de toda a classe. Então a tecnologia ela veio para isso, para nós utilizarmos de forma coerente, pautada nos princípios bíblicos. Eu tenho certeza que vai somar e vai agregar em muito. Nós não podemos descartar de forma nenhuma tudo aquilo que foi criado para o benefício da obra, principalmente da obra evangelizadora. Abre-se um parênteses para lembrar aqui o que o senhor falou sobre os pais. A questão de se preocupar em evangelizar o filho, não considerando às vezes a criança como uma pecadora. Então ela vai procrastinando esse momento, vai deixando, não, vamos esperar daqui um tempo, quando ele decidir. Na verdade, a palavra do Senhor, ela diz para instruir a criança no caminho. Então, em todo momento nós vamos estar fazendo isso. O caminho, a jornada cristã é desde o momento do útero, como foi falado aqui pelo Dr. Joelder. Nós não podemos perder tempo para inculcar a palavra do Senhor na mente dos nossos filhos, aproveitando essas tecnologias, porque hoje não dá para você concorrer, tá com um sistema arcaico e tentar concorrer com tecnologia. O chamariz dela encanta. Se você não estiver inserido nesse ambiente, provavelmente vai ter dificuldade de trazer ou chamar a atenção dos seus filhos para algum tipo de ensinamento. Infelizmente, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu gostaria de ouvir as considerações finais do pastor Joelder e depois do pastor Carlos a respeito desse tema e um recadinho, é claro, para os pais que estão nos assistindo. Interessante que o pastor Carlos Eduardo diz aqui sobre o momento da pandemia. Pastor Carlos Eduardo, quem menos tem sofrido com essa questão do isolamento social é a geração alfa, né? Porque é a geração tecnológica, eles não sofrem com isso. Agora é interessante que os pais, eles possam entrar no universo das crianças, acompanhar de perto, nós que somos cristãos, fomentando o conhecimento da criança através da Bíblia Sagrada. Nós precisamos reforçar aqui a condição da qualidade de tempo, não atribuir, não delegar ao outro, né, que seja esse terceiro das redes sociais, a responsabilidade de educar e de perfilar, né, de dar uma performance para os nossos filhos. O pai também precisa entender, os pais precisam entender assim, se a sua criança vê você todo o tempo ligado no telefone, celular, utilizando o meio tecnológico, é isso que você está contando para ele, utilize daí porque eu estou utilizando de cá. Então, obviamente, nós estamos fazendo um espelhamento, a criança está utilizando um processo de modelagem, vendo você, ele pratica da mesma forma. Eu quero agradecer aqui, Dr. Marcelo, pelo convite, tema muito importante de ser abordado, de ser difundido, dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas precisam fazer isso que está sendo feito aqui, preparar material com responsabilidade, com consciência cristã, colocar na grande rede e aí deixar à disposição dos pais para que possam utilizar o material para o nosso público, para o público cristão. E eu quero agradecer aqui, poder compartilhar esse momento com o pastor Carlos Eduardo. Deus abençoe, obrigado. Bom, pessoal,
a minha gratidão a Deus por esse momento, ao pastor Joelder por aceitar esse convite, estar aqui com a gente, foi de forma valiosa, pastor. Deus abençoe o senhor. Doutor Marcelo, obrigado pela iniciativa, Rede Semear, todos os irmãos. E a minha fala às famílias é simples, como eu sempre tenho falado. Enquanto nós ficarmos com medo de cumprir a palavra, de viver a palavra e tentar encontrar qualquer que seja outra estratégia, nós vamos sofrer com os problemas das gerações. O problema da geração que está acontecendo hoje, ela recai sobre mim. Quem está criando filhos sou eu. Quem está formando os filhos sou eu. Então eu não posso culpar um smartphone, uma rede de internet mundial. A culpa, se a gente for procurar culpado, é nossa. Vamos assumir o nosso papel. Vamos ser homens bíblicos, mulheres bíblicas, e eu tenho certeza que nós teremos uma família bíblica. Nós não estamos isentos de errar, de forma nenhuma. Mas nós precisamos, ter coragem nessa última hora da igreja aqui na terra. Você tenha coragem de educar os teus filhos nos preceitos cristãos. Você não vai se arrepender, porque o resultado que a palavra de Deus diz que vai dar, vai acontecer se você aplicar os princípios bíblicos com amor. Nós vamos estar chegando num patamar melhor para essa geração. Doutor Marcelo, o desejo do meu coração é que a gente possa ter cada dia mais pessoas envolvidas com o processo de ensino dos pais. Não é a educação infantil, é a educação dos pais. O problema da minha casa não são os meus filhos, o problema sou eu. Eu penso que na sua casa não é diferente, porque o que entra na nossa casa é permissão nossa. Então a educação dos pais, isso sim, eu penso que vai resolver e vai dar um resultado excepcional para a nossa vida. Parabéns pela iniciativa, que Deus em Cristo abençoe. Gostaria de agradecer a presença ilustre dos nossos papais e falar com você. Muito importante a gente chegar aos 1000 inscritos e a gente conta com você. E até o próximo Fala Papai! Diga a distância.